Um VPN é uma conexão segura que você pode usar para proteger sua informação na internet ou para ver séries e filmes em serviços de streaming de outros países. Se você ouve meus podcasts, já sabe disso. E já sabe também que os nossos amigos da NordVPN sempre estão aqui. E estão aqui de novo, com a maior promoção que já passou por aqui. Além de um desconto especial para os ouvintes e as ouvintes do podcast O Síndico, a NordVPN também oferece 4 meses a mais para quem assinar o plano de 2 anos. É só ir até o link nordvpn.com/osíndico. Nord, N-O-R-D, vpn.com/osíndico. O link, inclusive, está no texto de descrição desse episódio. E se você assinar e não ficar 100% satisfeito ou satisfeita, pode cancelar seu plano nos primeiros 30 dias, que vai receber todo o seu dinheiro de volta. Obrigado, NordVPN. E as trovetas tocaram. É terça de carnaval em São Paulo. Que bate Heineken eu tenho! As pessoas estão fantasiadas, de pé no meio da rua. Os blocos estão esquentando seus trompetes no Largo Padre Péricles, que fica ali no fim do Minhocão, no centro da cidade. São quase 9 horas da manhã e a festa tá para começar. O que beijou a velha? Ai, nossa, um homem lindo. Daí, do nada, ele virou e beijou uma velha, só que uma velha, uma senhora, assim. Eu não tô ali para pular carnaval. Eu tô no Minhocão a trabalho. Vou visitar um prédio que fica colado ao viaduto e o trânsito de carros na região tá interrompido por causa da festa. Então, eu ando a pé até perto da Praça da República e cruzo com pelo menos 3 blocos no meu caminho. Quando eu chego no prédio, é como se eu tivesse sido transportado para Nova York. Ou para Londres. Pelo menos se eu focar no nome do edifício. Vibe. O nome é escrito em inglês mesmo. Assim que eu chego ao Vibe, eu trombo com a pessoa que estava lá me esperando. Que também teve que vir a pé. O nome dela é Lígia. Como Vibe, meu. Eu amo esse nome. Não, esse nome é terrível. O Vibe é representante de uma moda. Só mais um desses prédios que se espalharam por várias cidades do Brasil. Apartamentos pequenos, de 1 quarto ou nem isso. E um nome pomposo em inglês. Cada bairro de São Paulo tem um desses. Apresento a vocês o AP Smart Studio. Essa unidade fica na Bela Sintra, pertinho da Avenida Paulista. Às vezes, mais de um prédio bilíngue. O prédio impressionante de hoje é o On the Sky. É sério, eles estão por todo canto. O decorado House Meter Edition New York, aqui no Brooklyn, está imperdível e eu posso provar. O Vibe tem 18 andares. São 300 kitnets de 30 metros quadrados e apartamentos de 1 quarto. E esse nome, que é uma vibe. É terrível esse nome. A Lígia me convida para entrar. A gente atravessa a gaiola que fica na portaria e começa a andar pelas áreas comuns do prédio. Aí tem uma academia, que é mó legal, assim. Assim como convém a prédios com nome em inglês, o Vibe também é recheado de palavras gringas. A placa na academia diz Fitness Center. O sinal do escritório é Coworking. E o salão de festas é... bom, um salão de festas mesmo, em português. A gente chega até uma sala e se acomoda. Senta em cadeiras na lavanderia, que é patrocinada por uma marca de sabão em pó. É na lavanderia vazia que a Lígia e o Bruno, marido dela, vão contar a história única desse prédio com nome em inglês. Nós fomos a segunda unidade a habitar o prédio. A gente pegou o prédio vazio sinistrão. E o cara que morava, inclusive no mesmo andar que a gente, morava um casal. Eles foram o primeiro, nós o segundo. O cara se matou, 4 meses depois que ele tinha pego a chave do apartamento. Mas essa história não é sobre uma morte num condomínio com nome gringo. E sim sobre a suspeita de outros crimes que podem ter acontecido ali. Eu sou o Chico Felitti e esse é O Síndico, um podcast da Folha e da Pachorra Felitti Áudios, Livros e Filmes sobre a história de um homem e um prédio no centro de São Paulo. Episódio 1. Pinta de milionário. Eu tô ali na terça-feira de carnaval porque a Lígia não mora mais no prédio. Nem mora na cidade. Ela ia dar uma passada em São Paulo no feriado porque tinha um voo para pegar. E uma amiga em comum me disse, você precisa conhecer a Lígia. Ela tem a história de prédio mais maluca que eu já ouvi na vida. Então, eu abdiquei de um dia da folia para ouvir o que tinha acontecido no Vibe. E a Lígia começa a contar a história lá no começo, em 2017,
quando a Lígia Figueiredo e o Bruno se mudaram para um prédio vazio, que tinha acabado de ficar pronto. A gente comprou esse apartamento na Plug, foi a segunda unidade a habitar, então assim, a gente tem bastante histórico de um começo desse prédio, e que foi um começo muito turbulento, porque eles colocaram, logo que foi constituída, né, a assembleia ali e tal, eles colocaram um síndico profissional, que recebia um salário, só que o prédio estava abandonado, então assim, era um prédio que no primeiro ano dele, que foi ali de dezembro de 17 até o final de 2018, deu muito problema. A gente tinha uma taxa de condomínio altíssima, sei lá, era tipo uns R$400, todo mundo só xingava. Tinha pouca gente, nem tudo estava pronto. O cheiro lá dentro ainda era de tinta fresca e de cimento molhado. Enfim, tinha problemas como qualquer outro prédio. Mas o Vibe nasceu com uma encrenca particular. O começo vazio do prédio se refletia no bolso dos moradores. E muita gente dos poucos apartamentos que estavam habitados não pagava o condomínio, que aumentava a dívida e fazia a taxa crescer. E essa era a grande reclamação do grupo de WhatsApp dos moradores do novo prédio, que não chegava a ter 20 pessoas. Então assim, naquele momento estava todo mundo muito insatisfeito. Um proprietário tinha criado um grupo de WhatsApp, e aí ele tinha dentro desse grupo de WhatsApp alguns outros proprietários, por acaso ele achou meu celular e me colocou lá. Tinha o Hanif, que supostamente naquela época tinha prédios aqui, além dele ser proprietário, dizer que ele era proprietário de algumas unidades aqui, ele administrava unidades de Airbnb, porque esse prédio também sempre teve muito Airbnb. O Hanif, que a Lígia cita aí, é uma das pessoas que mais participavam do grupo de Zap. Tinha um olhar atento para o que podia melhorar no prédio. Mandava 2, 3, às vezes 10 mensagens no mesmo dia. Ele meio que assumiu a liderança do grupo de WhatsApp e ficava botando defeito em tudo, defeitos reais que existiam no prédio, mas ele se apresentava sempre a solução. E um belo dia, no meio de 2018, esse nome se materializou. Hanif, que até então era só um participante do grupo de Zap, apareceu para uma reunião dos descontentes do Vibe. E o Hanif de carne e osso era um homem de barba cerrada, com ombros largos, uma juba de cabelo preto penteado para trás com gel e um nariz poderoso, que chegava antes do seu rosto. Cara, ele é um fortinho de camisa do Dalina, sabe? Hanif embicou seu carro importado na garagem e entrou no salão de festas. Era um homem cheiroso e empetecado. Usava mocassim e um blazer em cima de uma camisa polo, o que causou uma impressão nos moradores. Pinta de milionário. Pinta de milionário. Quando a Evelyn, que também morava no prédio, viu o Hanif pela primeira vez, foi isso aqui que ela percebeu. Ele era muito sedutor, né? As mulheres achavam ele bonito, porque ele tinha assim, um perfil, não sei se dizer, meio árabe, assim, mas moreno, sabe? Bonito e sempre muito querido. Eu tive alguns problemas, ele veio aqui já no meu apartamento pra resolver, pra ver, então assim... Um sujeito querido, isso todo mundo concorda. Hanif era boa pinta e boa praça. Esse é um dos raros registros da voz dele, de um áudio que ele mandou no grupo do prédio, oferecendo um dos seus apartamentos para a família de um condômino alugar. No terceiro andar, se não me falha a memória, eu tenho 2 unidades, ou é uma, mas eu tenho algumas sim. Eu vou te passar o telefone da minha esposa, que é ela que cuida das agendas, tá? Aí você já pode fechar direto com ela. Maravilha, querido? Um abraço. O prédio está em crise. Chega um sujeito bem apessoado e cheio de posses. Diz que é influente e que consegue resolver todos os problemas do prédio com um pé nas costas, porque é empresário e já faz isso da vida. Qual é o caminho esperado para essa conversa? Papo vai, papo vem, a gente xingando o prédio. Lá no grupo, o Hanif fala, eu vou me candidatar a síndico, eu sou um síndico profissional, eu administro unidades e eu tenho interesses porque eu sou investidor nesse prédio. Eu tenho... Na época, ele falava que ele tinha 20 unidades aqui no prédio. 17 ou 20, não lembro direito. Mas eu tenho unidades aí no prédio, então todo mundo apoiou a candidatura do Hanif, porque assim, a gente tava na merda. Os moradores do Vibe estavam tão descontentes que pressionaram o síndico do prédio até que ele pediu para sair. E uma nova eleição teve que ser convocada meio às pressas. Quem fosse eleito ia ter o que chamam de mandato tampão. Ia ficar no poder de junho de 2018 até agosto de 2019, quando vinha a próxima eleição oficial. E o Hanif se destacou como candidato natural do grupo. E tudo começou com isso. Eu sou proprietário de 17 unidades, eu sou proprietário de 17 unidades. Não tem ninguém mais interessado nesse prédio do que eu.
O prédio, que já pedia mudanças, viu no Hanif a encarnação dessa sanha pelo novo. Ele se aproveitou de uma situação de caos, que eu acho que deve ser uma situação meio normal em prédios novos, assim, mas ele atiçava muito fogo em tudo que estava errado aqui o tempo todo, com justamente o discurso de que ele era a parte mais interessada em garantir que tudo aqui desse muito certo, porque ele tinha 17 unidades nesse prédio. Em junho de 2018, Hanif foi eleito síndico do Vibe. Não foi uma lavada. Foram 25 votos no total, de um prédio com 300 apartamentos. Ou seja, menos de 10% dos moradores votaram. Foi um pleitozinho, vamos dizer assim. E o resultado foi o seguinte: 13 votos a favor do Hanif e 4 votos para o seu opositor. As abstenções ficaram em segundo lugar. Foram 8 votos nulos. E vale aqui ressaltar que o Hanif foi eleito com a ajuda dos próprios votos. Nesse dia, ele apresentou algumas procurações de imóveis que dizia ser seus. Mas vitória, apertada ou folgada, é uma vitória. Os primeiros moradores do Vibe tinham esperança de estar colocando o prédio no caminho certo. A solução e tal, e a gente falou, beleza, então chegou assim o dia da assembleia, era a primeira assembleia que a gente ia poder sair do síndico profissional que veio herdado ali da loucura que foi a entrega do apartamento. Todo mundo votou no Hanif e Hanif síndico. Começou aí a nossa jornada com o Hanif, né? Foi decidido nessa assembleia que o salário do síndico profissional seria mantido, mesmo que Hanif fosse considerado um morador. Ele ganharia R$ 4.760 para cuidar de 300 apartamentos. Se ele desse conta do recado, seria um valor pequeno a pagar. É o que pensavam os moradores nessa época. E R$ 5.000 não pareciam ser um valor estapafúrdio para um profissional que prometia dar um choque de gestão no condomínio. Reviver um prédio que parecia ter nascido já habitado por uma série de problemas. A gestão Hanif começou com um fato peculiar. Logo nos primeiros dias, ele tomou sua primeira medida. Uma coisa importante é que no dia que ele virou síndico, ele apagou o grupo de WhatsApp. Você acha que esse grupo já cumpriu sua função? Apagou. Sim. O grupo de Zap que os primeiros moradores do prédio tinham montado foi implodido. Era o mesmo grupo em que eles se uniram para reclamar dos problemas do síndico anterior. E que levou à renúncia do primeiro administrador do prédio, inclusive. E onde tinham nascido as primeiras boas impressões sobre Hanif. Ele mandou uma mensagem e deletou o grupo de WhatsApp. Todo mundo olhou assim e falou, quê? Tipo, que merda é essa? Estranho, né? Mas tudo bem. Quem sabe ele não queria começar do zero? Criar uma forma de comunicação mais eficiente com todos os moradores, incluir mais gente nesse papo, vai saber. Talvez fosse o primeiro choque de gestão dele. Até porque ser síndico não é o cargo mais tranquilo do mundo. E por isso, é uma posição da qual as pessoas correm, não concorrem. Na maioria das vezes, as pessoas pagam para não ser síndico. Para fazer um retrato de quanto perrengue pode caber na vida de um síndico, eu não preciso ir muito longe, não. Na verdade, eu só preciso atravessar o corredor do meu prédio e entrar no apartamento do vizinho. Ou da vizinha, no caso. Isabel. Oi. Bom dia. Oi, filho, bom dia. E eu entro no apartamento onde mora minha mãe, a escritora Isabel Dias. Ela acaba de se mudar para o meu prédio, depois de abdicar do posto de síndica do condomínio onde ela morou ali por uma década. Faz quanto tempo que você não é síndica? Eu até assustei de ver esse microfone na minha cara. A Isabel foi síndica por anos. E faz pouco mais de um mês que ela deixou de ser síndica. Faz 40 dias. Ela passou tanto tempo no cargo que até precisa usar os dedos para fazer a conta de quanto tempo durou sua gestão. Eu fui síndica... Peraí que eu tenho que fazer a conta. Mas 2019 até agora, 8 de agosto. Em agosto de 2024, ela desistiu do cargo. Não disputou a última eleição. Não me candidatei, mas... Havia até uma certa comoção, mas eu tô fora. Ao contrário do Hanif, que ganhava um salário de quase R$5.000 por mês, a Isabel só ganhava a isenção do condomínio, que era perto ali de R$1.000. E ela dividia essa isenção com o subsíndico. Ou seja, cada um deles ganhava R$500 por mês de abatimento do condomínio. R$500 por mês para trabalhar pelo menos 3 horas por dia.
e para resolver umas tretas condominiais que dariam uma série. É sério. Tinha um proprietário que chegou ao absurdo, ele tinha vários cachorros, ele jogava o cocô que o cachorro fazia dentro do apartamento, ele jogava pela janela. Quer dizer... Caía onde? Caía na quadra, caía no jardim, depende de onde ele jogasse. Era uma coisa absurda. Para resolver o mistério do cocô que caía do céu, a Isabel e o subsíndico tiveram que começar uma investigação. Um CSI caseiro e sem R$1 de verba. Você não pode acusar sem ter prova. Então, nós tínhamos câmeras e as filmagens eram feitas de acordo com a lei. E aí nós começamos, por exclusão, a filmar as janelas por fora pela quadra. E aí nós conseguimos chegar qual o apartamento que jogava. A cada dia, eles focavam a câmera de segurança da quadra para a janela de um apartamento diferente. No primeiro dia, filmaram um apartamento do primeiro andar. No segundo dia, a câmera passou a noite captando o que acontecia no segundo andar. Até que, depois de dias de espreita, eles flagraram uma mão jogando cocô da janela de um apartamento. O dono do imóvel foi advertido, mas nunca assumiu a autoria. Esse foi um dos perrengues mais surreais que ela passou. Mas está longe de ser o único. Tive uma pessoa que fazia filmagens na garagem, ele era influenciador, filmagens acendendo o rojão dentro da garagem. Tá na internet. E eu só descobri por acaso. Sim, um dos grandes influenciadores da internet morava no mesmo prédio onde chovia cocô. E de vez em quando, ele se vestia de dinossauro e acendia rojão na garagem, para produzir conteúdo. E coube a Isabel ter que advertir esse youtuber. Foram 5 anos de perrengues por R$500 por mês. E o que ela tem para dizer sobre o cargo depois dessas experiências todas? É um inferno. Por quê? Primeiro, o proprietário acha que o fato de você ter a isenção do condomínio dá a ele o direito de exigir de você a resolução de todos os problemas. E os problemas não param em gente jogando cocô pela janela e influenciador acendendo rojão dentro da garagem. Tem tretas mais homeopáticas na vida de um síndico. Brigas diárias que exigem sua atenção o tempo inteiro. O adolescente está ouvindo música no talo. Em vez do vizinho ir lá bater na porta e conversar com o vizinho, não, ele vai lá, bate no síndico e fala, pô, os caras aqui estão ouvindo música. Mas o síndico não é o fiscal da comunidade, porque um prédio é uma comunidade. Ela diz que saiu da política condominial porque queria ser administradora e não babá de 100 adultos. E que, na sua 5ª semana sem o cargo, ela tá feliz da vida. Nossa, é um alívio. Poder deletar o aplicativo do banco no meu celular de casa foi maravilhoso. Fiquei livre, entreguei as contas. Isabel tá livre. Vamos deixar ela aproveitar essa liberdade e vamos voltar pro Vibe, que em 2018 estava de síndico novo. Bom, já deu para ter uma noção de por que os moradores do Vibe estavam aliviados com a chegada de Hanif. Era um sujeito carismático e profissional, que prometia querer melhorar o prédio porque ele era dono de um pedaço grande do imóvel. Todo mundo pensava que ele estava lutando em causa própria, e que isso era bom. Depois de deletar o grupo do Zap, ele arregaçou as mangas e começou a trabalhar. Nos 3 primeiros meses de gestão, os moradores já conseguiram sentir a mudança. Uma mudança para melhor. Semanas depois de assumir o cargo, ele contratou uma empresa chamada Arcanjos. A Arcanjos ia cuidar da manutenção da segurança do prédio. Uma vez por mês, um profissional ia passar no Vibe para checar se as câmeras de segurança estavam filmando, se o portão estava abrindo e fechando direito, se o sistema de incêndio estava em dia. Caso tivesse algum problema, o profissional já podia fazer o reparo ali, na hora. Para isso, a empresa ia ganhar R$ 1.480 por mês
mais os custos das peças e da mão de obra que seriam usadas no caso de algum defeito. E muitos moradores viram nisso um avanço. Afinal, era manutenção preventiva. Hanif também começou a ir atrás dos apartamentos que não pagavam condomínio. E assim aumentou a receita do prédio, o que permitiu que todo mundo pagasse menos. Como a gente antes saiu de uma ausência total de gestão, a taxa de condomínio diminuiu na gestão dele. A gente saiu de uns R$400, a gente foi para uns 300. De fato, foi um choque de gestão. E as pessoas gostaram. Estavam pagando menos condomínio e tinham a impressão de que estavam recebendo mais pelo dinheiro. Além disso, Hanif era um sujeito bastante presente e simpático. É o que conta o Raul, que também fez parte da primeira leva dos moradores do Vibe. Eu levava muito na lábia. Aqui a gente tem outro exemplo dessa lábia. No fim de 2018, o Raul fez uma reclamação para o Hanif. Como o prédio tinha muito Airbnb, era comum ter barulho de gente entrando e saindo com mala de rodinha. Barulho de música alta. Festas. Até profissional do sexo gritando no corredor porque não foi pago direito. O Raul mandou um áudio queixoso para o Hanif e recebeu esse áudio aqui como resposta. Raul, boa tarde, tudo bom, querido? De fato já chegou a mim essas coisas, tá? E não é a primeira vez que isso acontece, tá, Raul? Já aconteceu com uma outra moradora. Então já pedi para separar essas imagens sim, tá? Fica tranquilo. O síndico se oferecia para descolar as imagens da câmera de segurança para entender de onde vinha o barulho que não deixava o Raul dormir. O morador se deu por satisfeito. É que o Raul também via um lado positivo de morar num prédio quase deserto. Era uma delícia, porque não tinha vizinho, não tinha nada, eu podia ouvir música alta, fazer o que for. Era meio assim, um condomínio seu, sabe? Você ia pra lavanderia, porque a lavanderia era coletiva. Você podia usar 4 máquinas e tava tudo vazio e ninguém reclamava. Você ia pra piscina, a piscina tava vazia. Você ia pra piscina domingo à tarde, tava vazia. No máximo tinha uma outra pessoa. Já passei ano novo lá no salão de festas, conseguia pegar o salão de festas porque ninguém pegava, então era um condomínio bem vazio. No fim, ele achava a gestão do Hanif boa. Tão boa que votou nele na assembleia seguinte. Em 6 de agosto de 2019, Hanif foi candidato a síndico de novo. Dessa vez, para um mandato inteiro. Se ele ganhasse, ia ficar 2 anos no cargo. E ganhou. Dessa vez de lavada. Na segunda eleição, Hanif recebeu 33 votos. Seu opositor, Ricardo, só teve 1 voto. Dele mesmo. Mas vale lembrar que pelo menos 17 desses votos vieram do próprio Hanif, com os apartamentos que ele dizia ter no prédio. Ele apresentava as procurações e ninguém questionava as procurações. O Vibe tinha um síndico pelos próximos 2 anos. E as mudanças que ele propunha eram cada vez mais bem-vindas. As pessoas passaram a confiar mais no Hanif. O prédio estava em paz. Pelo menos, na superfície. Sabe o que eu vesti enquanto eu fiz toda a investigação para esse podcast? Roupa da Insider. A Insider tem camisas, calças, agasalhos e camisetas que são os mais versáteis que eu conheço. É sério, servem tanto para ir para um salão de festa de um prédio até um tribunal. Tirando que os produtos da Insider desamassam conforme a gente usa, sem precisar de ferro, só com o calor do nosso corpo. E o tecido tecnológico das roupas da Insider facilita a absorção e a evaporação rápida do suor. E tem código de desconto para ouvintes de O Síndico. O código é Chico Felite, tudo junto. CHICOFELITTI. E esse código dá 15% de desconto na sua compra. Esse desconto, inclusive, pode ser somado com outras promoções do site da Insider e a economia pode chegar até 30%. Então aproveita o aniversário da Insider, que é agora em abril, e faça a escolha esperta. Compre roupas inteligentes que vão te acompanhar em qualquer ocasião, que vão te acompanhar por anos e anos, porque são de qualidade. O link para aproveitar esse desconto está no texto de descrição desse episódio. Valeu, Insider! Em 28 de agosto de 2020, o Vibe contratou uma nova empresa para administrar o condomínio. O nome da firma era GGP. E nos folhetos, a empresa dizia administrar uma porção de prédios em São Paulo, entre eles alguns com nomes em inglês, como Golden Towers. A GGP ia receber quase R$54 mil por mês para fornecer o serviço de 4 funcionários para a portaria, mais 2 auxiliares de manutenção e 3 faxineiros para o prédio. E, a essa altura do campeonato, os moradores já confiavam na gestão do Hanif.
tanto que ninguém foi atrás das informações sobre a empresa que ia cuidar de administrar o prédio. É o que conta o Bruno, marido da Lígia. Você sempre presume que tem alguém olhando as coisas, sabe? E não tinha ninguém olhando nada. Mas a paz condominial não durou para sempre. 1 ano depois de Hanif estar no poder, alguns moradores começaram a sentir que o prédio pensava mais nos apartamentos que estavam para alugar do que nas pessoas que moravam ali de verdade. No começo o vibe era muito vazio. Então, aquela coisa, eram 2, 3 pessoas que se viam sempre e o resto meia dúzia de gato pingado de Airbnb que ia trocando. Além de ter um nome em inglês, o Vibe segue outra moda imobiliária paulistana. O prédio foi vendido como um investimento, não como um lar. Então, muitas pessoas que compravam um apartamento ali jamais pensavam em morar no prédio. Era como se tivessem comprado uma ação. E isso fez com que o número de moradores fosse pequeno. Tinha muita gente visitando, mas nem tanta gente morava lá. E era como viver num hotel. O prédio, inclusive, parece um hotel quando você vê ele de dentro. Tem uns corredores longos e umas placas coloridas com o número de cada apartamento na porta. A Evelyn diz que isso é de propósito, que a alma do prédio é ser um lugar para passar poucas noites. Sim, a própria construtora, ela fez na época essa venda como um investimento mesmo para isso, para aluguel, para Airbnb. Mas o Raul, a Lígia, o Bruno e a Evelyn notaram que funcionários do prédio às vezes limpavam os apartamentos que o Hanif alugava. Viram a faxineira entrar numa unidade durante o horário do expediente e ficaram curiosos. Só que aconteceu que alguns proprietários, eu, o Raul, os outros, a gente foi nosso primeiro investimento em São Paulo e a gente veio morar aqui, né? E esse grupo também passou a sofrer cada vez mais com o barulho dos turistas, que não se resolvia nunca. No começo, o síndico até parecia se preocupar com as reclamações dos moradores, como quando ele se comprometeu com o Raul a resolver o problema da gritaria no corredor. Mas na hora de levar essas queixas para a Assembleia, esses moradores começaram a se sentir ignorados. É que os interesses de alguém que comprou um apartamento para alugar por noite nem sempre são os mesmos interesses de alguém que vive num prédio. E criou-se uma divisão. De um lado os investidores e do outro os moradores. Agora tem menos, mas no Vibe sempre teve essa rixa entre investidor e morador. E aí a gente pedia para fazer as coisas, a gente não era ouvido. Então não tinha nem espaço para pedir procuração, porque tinha 3, 4 pessoas mais velhas que estavam encantadas com o assunto dele. E se você procurar um deles até hoje, fala assim, porque o Hanif investiu 1,5 milhão em tal lugar, porque investiu nisso. Aos poucos, o Raul, a Lígia, a Evelyn e outros amigos criaram uma oposição ao governo do prédio, como conta a própria Evelyn. Tinha muito isso na época, né? O pessoal de Airbnb, investidores, e a gente ficava parecia uma guerra, porque eles achavam que a gente queria acabar com o Airbnb, e a gente dizendo não, a gente não quer acabar com o Airbnb, a gente quer organizar as coisas, a gente quer chegar na lavanderia e que ela esteja limpa, porque era tudo muito sujo, muito desorganizado. E Hanif, que se gabava de ter 17 apartamentos, tinha um lado claro nessa batalha. Pensava como um investidor, não como um morador. Até porque ele mesmo nunca morou no Vibe. E foi meu primeiro apartamento, então todo mundo daquela empolgação. E aí, quando você tem o seu apartamento, é aí que você vai se preocupar em participar de assembleia e tudo mais. As assembleias que a gente ia para reclamar, porque a piscina sempre estava muito suja, então eram umas coisas assim. A gota d'água para esse grupo de moradores foi quando a piscina começou a mudar de cor. O principal vacilo dele foi a piscina. Se ele deixasse a piscina suja, se ele não deixasse a piscina descuidada, ninguém ficava enchendo o saco dele. Raul e seus amigos não conseguiam mais dar um mergulho. A água, em vez de transparente, começou a esverdear. Primeiro ficou verde-limão, depois verde-bandeira. E chegou num ponto em que estava parecendo um caldo de ervilha. Foi daí que Raul decidiu prestar mais atenção no que estava rolando pelo prédio. Pegou um boleto de condomínio e olhou de perto. No extrato do condomínio eu sempre vejo. Eu comecei a ver despesas diversas, até que eu achei uma despesa diversa de 36 mil reais. Falei assim, gente, que despesa diversas é essa? Aí a gente começou a se reunir, juntar todos os boletos de condomínio e bater tudo. E pedir pasta pra ele não deixava ver pasta, só deixava ir pra lá com horário marcado. E aí era sempre um estresse, mas era sempre desse jeito. Hanif prometia que ia deixar os moradores conferirem as contas do prédio, para ver o quanto tinha sido pago para a limpeza da piscina e quem tinha recebido esse dinheiro. Mas,
Na hora que o Raul e a Evelyn chegavam na portaria, os funcionários diziam que as pastas não estavam mais lá. E aí a gente começou a se reunir, pedir pasta para ele, pedir extrato bancário, porque vinha os condomínios e não tinha o que falar onde estava o dinheiro. A gente pedia extrato, a gente quer ver onde está esse dinheiro. Esses moradores dizem que o síndico dificultava o acesso às contas do condomínio, por mais que elas devessem estar disponíveis para qualquer um, segundo o regimento do prédio. Esse é um áudio em que o Hanif fala sobre o assunto. Tá bom, quer marcar com o síndico? Tem dúvidas? Que nem mandaram um e-mail para a GP lá solicitando algumas coisas. Se solicitar é direito de todo mundo. Todo proprietário, todo morador tem esse direito, tá? Só não tem o direito de encher o saco, né? E nem capacidade técnica para falar alguma coisa sobre essas pastas eles não têm. Deu para sentir que o tom do síndico já não era mais tão simpático? Depois de um começo democrático, paz e amor, a gestão do síndico tinha ganhado um ar de despotismo. E, já que não conseguiam ver as planilhas de gasto, o Raul, a Lígia, a Evelyn e mais alguns moradores montaram um grupo de investigação paralela. Nascia ali os detetives do prédio Vibe. O grupo de detetives amadores incluía uma policial aposentada e uma funcionária de cartório, uma ex-participante do MasterChef, uma doutoranda em sociologia e alguns jornalistas. E o começo da investigação foi bem simples. Eles pegaram as atas da Assembleia e começaram a ler com calma. E daí, já acharam coisas que não pareciam bater. A gente começou a pegar atas e assembleias e coisas que ele assinava, e ele assinava Wanderson Hanif Bellarmino. Ele nunca colocava o nome dele inteiro e ele errava muito o CPF. Acontece que muitos dados das atas eram desencontrados. Os documentos traziam 3 versões diferentes do CPF de Hanif. Raul estranhou e achou que valia ir mais a fundo. Mas, quando essa suspeita nasceu, já tinham passado quase 2 anos de mandato do Hanif. Foi só em 2020 que as dúvidas começaram a pipocar. E, mesmo que a oposição tivesse surgido antes, era bem provável que ela não conseguisse impedir nada, porque Hanif detinha a maioria dos votos no prédio. Mas o fato é que nesse período ele aprovou contas, ele tinha muita autonomia como síndico, né? E como quando tinha uma assembleia, ele sempre tinha muitas procurações, ele chegava tanto com as unidades dele, e elas apareciam como Hanif Imóveis nos registros ali, quanto com procurações de outros apartamentos. Então ele chegava com um calhamaço de procurações e ele sempre ganhava o que ele tivesse que ganhar. Então ou ele se valia da autonomia excessiva dele, ou ele se valia desse calhamaço de procurações. Os detetives do prédio Vibe trabalharam com o pouco de informação que tinham. Aquilo que estava nas atas das assembleias, que eram distribuídas para todos os moradores. E também com um pouco de fofoca. Dando Google mesmo, e aí a gente chegou à conclusão de que o nome dele não era Hanif, que não tinha absolutamente nenhum sobrenome de Hanif nessa história. A gente viu lá que era Wanderson Felipe Bellarmino Alves, o nome dele. Que, putas, só Deus sabe de onde que ele tirou o Hanif. Bastou uma ida ao Google para descobrir. O nome do síndico não era Hanif. Era Wanderson. Wanderson Felipe Bellarmino Alves da Costa. De onde vinha Hanif? Ninguém sabia. A única informação que eles encontraram no Google é que Hanif significa o verdadeiro fiel em árabe. Só. De resto, nenhuma menção a um síndico chamado Hanif. 0 pista de onde vinha o homem que comandava o prédio. A descoberta do pseudônimo foi um choque. Mas nem tanto, vai. As pessoas usam na vida nomes diferentes dos nomes que elas têm nos documentos. Eu não chamo Chico no meu RG, por exemplo, eu sou Francisco Dias. O Gustavo Lima chama Nivaldo Lima. E a Suzana Vieira chama Sônia Maria Vieira. Ok, era estranho que o Hanif não chamasse Hanif, mas dá pra entender. Só que o nome artístico não foi a única coisa que os detetives do prédio Vibe encontraram quando foram atrás. A Lígia e outros moradores começaram a percorrer o prédio atrás de informações e descobriram vários problemas. Os extintores de incêndio estavam vencidos. A caixa d'água, que tinha de ser limpa uma vez por ano, nunca tinha sido lavada. Aí todo mundo no grupo, puta merda, eu escovei meu dente com essa água, que coisa nojenta, não sei o quê.
Acontece que o condomínio tinha desembolsado dinheiro para todos esses serviços. E eles eram anunciados nas assembleias e registrados nas prestações de conta. Mas ninguém sabia quais serviços tinham sido feitos de verdade e quais existiam só em notas fiscais. Aí, enfim, a gente começou a ver, tipo, problemas que só não foram piores porque o prédio era novo, né? Mas, assim, de ausência de gestão total, assim. E tinha outra questão ali. A empresa que foi contratada para administrar o condomínio. Aí tava no grupo e tal, levantou essa suspeita e falou assim, gente, é simples, entra na Jusesp e você vê quem que é o sócio. Cadê o CNPJ da GGP? Quando os moradores puxaram a ficha da GGP na junta comercial, lá estava. As sócias da empresa eram Verônica Bellarmino e Hélia Alves da Costa. Fazia poucos dias que eles tinham descoberto o nome real de Hanif. E o nome era Wanderson Felipe Bellarmino Alves da Costa. Então, quando Raul e os seus colegas leram os nomes Verônica Bellarmino e Hélia Alves da Costa, uma luz amarela se acendeu. Eles foram para as redes sociais e... bingo. Hélia da Costa era então mulher de Wanderson Bellarmino da Costa. E Verônica Bellarmino é a mãe de Wanderson Bellarmino da Costa. E nenhuma das duas tinha experiência em administração condominial. E, mesmo assim, a empresa que cuidava do prédio era da família de Hanif. E não era a única. Lembra da Arcanjos, que fazia a manutenção dos portões e das câmeras de segurança? Bom, em 2020, uma nova sócia tinha entrado nessa empresa. Verônica Bellarmino, a mãe de Hanif. Ou seja, todas as empresas que recebiam dinheiro do prédio tinham uma ligação de primeiro grau com o síndico. Então, ali ficou claro que tinha um laranjal. Aí a gente se falou sobre isso no grupo de condomínio do WhatsApp do prédio e a gente falou, olha, vamos criar agora, não sabemos quem está infiltrado nesse grupo, a gente até escreve porque a gente não sabia se ele estava lá, vamos criar um grupo paralelo e esse grupo ficou se chamando Laranjal do Vibe. Aí, tipo, foi a gente mais uns 15 moradores para esse grupo aí do Laranjal do Vibe. Aí lá, foi a vasculhando tudo das certidões dessas empresas e vendo esses movimentos esquisitos. Viu que em algum momento ele tinha, acho que, ficado sócio. Os detetives do prédio Vibe queriam confrontar Hanif, saber se não existia um conflito de interesse nessas contratações, mas precisavam ter cautela. Afinal, ele era um milionário com amigos influentes. E era também representante dos investidores que tinham 3, 4, às vezes 10 apartamentos cada um no prédio. Então era um grupo muito fechado, que fazia tudo junto, eles faziam tipo confraternização de final de ano, eles faziam tudo na panelinha deles ali. Quando chegasse o momento de revelar o que eles tinham descoberto, eles iam estar mexendo com gente grande. Então, os detetives do prédio Vibe decidiram agir na maciota até chegar a hora certa para o confronto. O grupo estava se preparando para a próxima assembleia, que ia acontecer dali a alguns meses, em agosto de 2020. E seguiu sua investigação enquanto isso. Foi aí que um dos moradores se dispôs a dar o próximo passo da apuração. Um passo que era bastante chato e meio burocrático. Pedir no cartório a certidão de todos os imóveis que tinham votado em Hanif. Esse vizinho tinha que sair do trabalho na hora do almoço e correr até chegar num cartório. Chegando lá, pagava uma taxa e pedia para ver em nome de quem o apartamento estava registrado. Mas a gente não sabia até então que não era só conflito de interesse, que era tipo... Uma fraude. Uma fraude, uma pessoa que era uma pessoa, assim, completamente bizarra, né? Depois de umas semanas, as certidões começaram a chegar. E daí veio a descoberta que os chocou mais. Sabe esses 17 apartamentos que o Hanif, o Wanderson, dizia ter comprado no prédio? E aí que ele descobriu que não tinha nada no nome dele. Na verdade, eram investidores extremamente ausentes. A maioria estava no nome de uma tal de Rosana e de um tal de Tristão, que ninguém nunca nem viu aqui. Pessoas que, nunca pisaram aqui no prédio. E aí o descobriu que, não, ele não tinha nada. Os apartamentos não eram dele. Estavam registrados em nome de outras pessoas. Tristão, Rosana, Ana e também no nome de empresas. Mas nenhum deles era de Hanif, nem de Wanderson. Ele só tinha sido autorizado a gerenciar esses apartamentos, cuidar da limpeza, se comunicar com os hóspedes do Airbnb e essas coisas. Enfim, ele era um zelador. Mas esses imóveis tinham sido registrados nas fichas dos moradores do prédio como sendo dele. Eu vi esse registro existe.
E os detetives do prédio Vibe descobriram que, mesmo as procurações que existiam de verdade, não eram bem o que eles pensavam. Aí eu entrei e consegui ver as procurações que tinha. Eu achei só 4 procurações, porque ele falava que tinha 3 procuração, mas procuração pública mesmo só tinha 4. E aí a gente tirou a certidão dessa procuração e elas, umas procurações de administração, umas procuração de nada com nada, não era procuração de imóvel, sabe? Então, todas as procurações que ele falava que tinha era tudo particular e era umas procurações de administração. As procurações davam ao Hanif só o poder de ficar com a chave desses 4 imóveis e cuidar deles enquanto eles estavam para aluguel. Ele não era dono dos apartamentos. E não existia o número de procurações que ele se gabava nas reuniões de condomínio. E, além de descobrir que Hanif não era dono de apartamento nenhum, o grupo também se deparou com outros documentos. Documentos da polícia. Boletins de ocorrência que acusavam Hanif de agressão e de fraudes. A gente vai falar disso mais pra frente. O importante agora é relatar o sentimento do grupo ao descobrir tudo isso. E o sentimento foi um só. Eles tinham sido tapeados. E aqui tem uma parte que é confusa pra gente também, porque assim, ele se apresentou como dizendo, eu tenho 16 unidades. Todo mundo entendeu que ele era dono de 16 apartamentos. A gente fala, nossa, eu quero ser milionário. Depois, a gente entendeu que, na verdade, ele falava isso, mas ele tinha os dele, mais procurações de Airbnb. Então, nunca ficou claro pra ninguém o que ele tinha. O que ele tinha, mas todo mundo presumia que ele tinha alguma coisa. Os moradores do Vibe tinham acreditado que um cara com pinta de milionário era um novo caminho para a política condominial. E dado para ele o poder de votar pelos apartamentos que ele dizia ter, mas ninguém checou a papelada. Síndico roubando dinheiro é um clássico, assim, mas síndico que diz que mora e não mora, eu acho que é um negócio novo. E que tem muita coisa e não tem nada. Isso acho que foi meio surpreendente. No meio de um levante para tentar derrubar o síndico, o pessoal do Vibe República procurou uma advogada. E, quando chegaram no escritório dela, ouviram a seguinte frase. A senhora conhece o Anderson Hanif? Eu falei, conheço. Ele é síndico do nosso prédio. Eu falei, então senta. Seu problema é muito maior. No próximo episódio de O Síndico, o homem tá berrando na garagem do prédio. Eu tô falando, o Anderson Hanif tá falando que hoje de manhã ele só não tomou 2 tiros no peito porque ele não teve jeito. Agora você vai processar, vai chamar... Você quer chamar a polícia? Vai chamar a polícia. E os condôminos seguem a recomendação de Hanif. Vão até a delegacia de polícia. No boletim de ocorrência, afirmam que Hanif tinha quebrado o carro deles com um pedaço de pau. E que desde então se sentiam ameaçados. Que não tinham mais paz dentro da própria casa. Não tô bem, não tô legal. Hanif grita. O morador pede que ele abaixe a voz. Abaixa a voz do caralho, porra! Quer ouvir agora os 4 episódios de O Síndico? Você pode. É só apoiar o podcast com $2 no Patreon ou com R$10 na Aurelo. O link para apoiar tá no texto de descrição desse episódio. O Síndico é um podcast da Folha produzido pela Pachorra Felite Áudios, Livros e Filmes. Eu sou Chico Felite, roteirista e apresentador. A criação é minha com a Luciana Coelho. A produção é de Otávio Bonfá, com assistência de Beatriz Trevisan e do Alan Batista. A edição de som e a trilha são do Luan Alencar. A imagem de capa do podcast, que retrata um prédio com os personagens dessa história, é da Catarina Pinhato. A supervisão é do Daniel Castro e da Luciana Coelho. A gente se encontra de novo na quarta-feira que vem. Enquanto isso, posso te fazer um enorme pedido? Assina o podcast na sua plataforma preferida, assim você não perde o 2º episódio na semana que vem. E já que você vai estar com o dedo ocupado, se incomoda de dar uma nota para esse podcast? Suas 5 estrelas são nosso ganha-pão. Um abraço e até semana que vem.